Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E subiu para 130 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio. Hoje pela manhã, as sirenes para alerta de chuvas voltaram a tocar em 7 pontos da cidade. A cidade serrana de Petrópolis amanheceu com uma forte chuva, 3 dias após um temporal histórico que deixou várias dezenas de mortos. Vários bairros ainda estão cobertos de lama e muitas pessoas seguem desaparecidas. Os trabalhos de resgate que haviam sido suspensos na quinta-feira foram retomados. Mais de 500 bombeiros e centenas de voluntários com a ajuda de cães, escavadeiras e aeronaves trabalham incansavelmente. Mas a cada hora que passa diminuem as esperanças de encontrar sobreviventes. Pela manhã, as autoridades voltaram a ativar as sirenes de alerta em meio a uma forte chuva que ameaça provocar novos deslizamentos. Na última terça-feira choveu em menos de 6 horas, o esperado para todo o mês de fevereiro. O volume de chuva foi tão grande que várias colinas da cidade desabaram, levando torrentes de lama que sepultaram casas e arrastaram carros e ônibus com passageiros. Mais de 800 pessoas estão deslocadas. E o presidente Jair Bolsonaro chegou nesta manhã de uma viagem à Rússia e Hungria e foi direto para fazer um sobrevoo em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de outros integrantes da equipe, para prestar assistência à população. O presidente descreveu as imagens que viu como um cenário de quase guerra e afirmou entender as críticas da população local sobre os recorrentes problemas causados pela chuva na região serrana. Até o momento, a União disponibilizou 2 bilhões de reais para o município e outras 50 cidades do país atingidas pelas chuvas ou outros problemas ambientais. Para Petrópolis já foram enviados 2 milhões de reais, mas ainda não se sabe quanto será necessário para reconstruir a cidade. Bolsonaro lamentou o ocorrido e disse ter visto do alto uma imagem de destruição no município, que foi duramente afetado por fortes chuvas na última terça-feira e deixou dezenas de vítimas. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O governo vai auxiliar com um orçamento emergencial de mais de 2 milhões de reais para as primeiras ações. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo está disponibilizando recursos à medida em que a cidade vai passando as necessidades, mas lembrou que é difícil prever ocorrências como essa. Mas é importante nos prepararmos para a elaboração do orçamento dos anos subsequentes, porque realmente, a partir de novembro do ano passado, por exemplo, nós tivemos ocorrências muito acima da normalidade. Qual era a pauta até agosto? Era uma crise hídrica e a falta de chuvas. Então, nenhum meteorologista no Brasil previu o que aconteceria no final do ano. Pelo contrário, vai faltar água e vai faltar energia. E uma boa notícia nesta sexta-feira para a África em meio à luta contra a pandemia do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde anunciou que 6 países foram selecionados para criar centros de produção de vacinas de RNA mensageiro no continente que tem acesso limitado às doses anti-Covid. Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia serão os primeiros a receber a tecnologia do Centro Global de Vacinas da OMS. A iniciativa pretende assegurar que o continente tenha imunizantes suficientes para lutar contra a Covid-19 e outras futuras doenças.
A organização lembrou que nenhum outro fato como a pandemia mostrou que a dependência de algumas empresas para fornecer bens públicos globais é perigosa. A OMS pede de maneira insistente o acesso igualitário às vacinas para acabar com a pandemia e critica os países ricos que estocaram doses, deixando a África muito longe do percentual necessário de imunização. Atualmente, 1% das vacinas aplicadas na África são produzidas no continente de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Utilizada nas vacinas anti-Covid de Pfizer, BioNTech e Moderna, a tecnologia RNA mensageiro provoca uma resposta imunológica ao entregar às células humanas moléculas genéticas que contêm o código de partes-chave do patógeno. No mundo, foram administradas mais de 10 bilhões e 400 milhões de vacinas anti-Covid, com quase 62% da população com pelo menos uma dose. Mas na África, apenas 11,3% da população estava imunizada no início de fevereiro. E olha só, a Rússia anunciou que fará amanhã, sob a supervisão do presidente Vladimir Putin, manobras de suas forças estratégicas, incluindo disparos de mísseis balísticos e de cruzeiro, em meio à crise com países ocidentais sobre a Ucrânia. De acordo com Moscou, serão realizados disparos de mísseis balísticos e de mísseis de cruzeiro. O treinamento também envolverá soldados do Distrito Militar Sul da Rússia, das Forças Aeroespaciais, das Forças Estratégicas e das Frotas do Norte e do Mar Negro. Autoridades russas dizem que o objetivo dessas manobras é testar o nível de preparação das forças envolvidas e a confiabilidade das armas estratégicas nucleares e não nucleares. O Kremlin garantiu que se trata de um treinamento regular que foi notificado a diversos países por vários meios. Moscou acrescentou que Putin participará desses exercícios de um centro de comando especial. As manobras acontecem em plena escalada das tensões com os países ocidentais, que acusam a Rússia de ter estacionado cerca de 150 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, com o objetivo de invadir a ex-república soviética. Moscou nega o objetivo, mas insiste que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não incorpore a Ucrânia como membro. E no esporte, olha só, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu nesta sexta-feira que os funcionários dos Jogos de Inverno de Pequim 2022 evitem misturar política e esporte. O assunto veio à tona depois que a porta-voz da entidade chinesa chamou de mentiras as denúncias sobre violação dos direitos humanos em Xinjiang. A China colocou a questão da minoria uigur no centro das atenções ao escolher Dainagir Yilamujiang como portadora da chama olímpica na abertura dos Jogos de Inverno. A fala da atleta segue as declarações do comitê organizador chinês, chamando na véspera de mentiras as denúncias sobre a violação dos direitos humanos na região. Acho que o chamado trabalho forçado em Xinjiang é mentira fabricada por forças com segundas intenções. Os departamentos relevantes contestaram isso várias vezes com uma grande quantidade de fatos. Somos contra a politização do esporte. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu que o organizador dos Jogos de Inverno de Pequim não misturassem política e esporte. As organizações afirmam que o regime chinês impõe trabalhos e esterilizações forçadas e enviou mais de 1 milhão de pessoas para campos de reeducação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.